gente, tudo bem? Que delícia estarmos todos aqui juntinhos mais uma vez no nosso Pode Dizer, temporada Elas, temporada especial, né? Cada entrevistado que a gente tem trazido aqui, mulheres de força, mulheres de história para contar, de superação. E essa de hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, assim, vou dar assim um aperitivo, quase 30 anos de docência. Imagina aí a força dessa mulher, não é, Alana? É exatamente, é por isso que a gente vai preferir chamá-la de professora, porque a gente tem todo respeito por essa profissão. Acreditamos, inclusive, que ela deveria ser muito mais valorizada. Então, ao meu lado, a professora Zelma Madeira, que é também secretária de Igualdade Social do Estado do Ceará. Muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar nosso convite. É uma honra recebê-la. Eu que agradeço, né, estar aqui junto dessa moçada, para a gente poder falar um pouco de questões importantes para nós. Para a gente começar, eu queria que a senhora explicasse para o público de casa um pouco da sua trajetória. Como é que a senhora chegou até aqui como secretária, passando pela docência, enfim. Já deu até um spoiler aqui pra gente no comecinho, né? Na verdade, eu sou professora e eu fico muito orgulhosa quando as pessoas... professora Zelma, né? Então, assim, eu desde pequena, né, eu tinha... As minhas brincadeiras era sempre ser professora. Eu só queria brincar de professor e eu ser a professora, né? As outras minhas colegas, mesmo que tivessem a escolarização mal do que a minha, porque tinha que ser aluna, né? E eu já fazia uma imposição de ser professora. Na verdade, eu sou piauiense, eu sou de uma cidadezinha lá do interior do Piauí, chamada Aroazes, Piauí. Depois, com o êxodo rural, da década de 70, os meus pais vieram morar em Teresina. Então, é lá que eu vou começar os meus processos de escolarização, né, da educação fundamental, da educação básica. É lá que eu vou fazer o meu curso superior na Universidade Federal do Piauí. Eu sou uma assistente social, né? Eu sou bacharel em serviço social, mestre e doutor em sociologia pela UFC. Então, eu fico por lá até me casar, né? Me caso também no início da década de 90. E aí, o meu noivo, à época, trabalhava aqui. Foi por isso que eu me mudei para cá. E também eu achava que Fortaleza, comparando a Teresina à época, tinha muito mais possibilidades e oportunidades para quem quer fazer aposta nos processos educacionais. Então, assim, embora eu tenha sido uma criança que dei muito trabalho para estudar, porque... Olha só! Muito trabalho para estudar, porque eu não suportava as práticas que alguns chamam de bullying, e eu chamo de racismo, na escola. Então, eu dava o trabalho. Por que sair de casa onde eu estava sendo feliz para ir para um lugar de sofrimento, que era a escola? Então, mas a minha mãe, né, dentro da psicologia, bem entre aspas dela, que era dizer, menina, eu te mostro como tu vai prestar. Prestar para a mamãe era ir para a escola. O estudo realmente para a mamãe é estudo, né? E aí eu vim para cá, e aqui eu fiz uma especialização naquela época, as especializações eram prolongadas, quase que um período do mestrado. Uhum. Depois fiz o meu mestrado em sociologia, mas sempre tendo como horizonte a docência. Eu sempre quis ser professora. Então, embora sendo bacharel em serviço social, eu entro, né, com muito orgulho, com muita gratidão e certeza de que eu escolhi a profissão certa, que é ser um assistente social e ser uma docente em serviço social. Né? Então, eu nasci para isso, eu gosto da relação ensino-aprendizagem, eu gosto da sala de aula, eu gosto de estar mesmo nessa construção do conhecimento com essa moçada, sabe? E aí depois é que eu vou me ambientando nesse estado, mas também o que estava numa conjuntura nacional implicava com minha vida, que era poucos concursos públicos, ficar numa condição professora precarizada, professora substituta durante 7 anos. Depois, quando teve o primeiro concurso, aí eu tive aprovação, né? E aí eu fico como uma servidora pública, que também muito me honra ser servidora pública, dizer que o serviço público não pode ser considerado como lugar de que as pessoas não querem fazer nada. Não, mas nós somos pagos pela via dos impostos para prestar serviço à sociedade. E eu acho isso muito importante. Acho que me encontrei profissionalmente, era isso mesmo que eu queria ser. Ser um assistente social, ser uma professora. E aí, como uma intelectual, uma estudiosa das relações raciais, com concentração na população negra. Eu estudo a população negra, né?
E aí eu fui convidada em 2015, lá atrás, pelo então governador Camilo Santana, para ser gestora da política de igualdade racial. Ela tinha como órgão uma coordenadoria, primeiramente vinculada ao gabinete do governador. Depois, em 2019, com a reforma administrativa, ela vai para dentro, né, do guarda-chuva da Secretaria da Proteção Social, né, Direitos Humanos, Mulheres, aquele nome bem grande. E ali a gente ficou. Só que no ano 2020, então eu fiquei de 2015 até 2020. 2020, nós da CEPI, né, da equipe, nós fizemos um projeto, não é, para concorrer ao Prêmio Novare. Dentro, né, é um grande exponencial, né, de trabalhos dentro do campo da justiça, né, muito mais vinculado ao pessoal do campo do direito e não do campo do serviço social, da sociologia, do campo, é um, né, prêmio almejadíssimo, né? É almejadíssimo. Aí para nosso orgulho, nós ganhamos o Prêmio Novare na categoria Justiça e Cidadania de 2020. Então, ficou também como um momento histórico para mim. Achei muito interessante que isso disse o quê para mim como gestora? Tu tá no caminho certo. Sim. Então, com que foi que nós ganhamos esse prêmio? Com a campanha Ceará Sem Racismo. Respeite minha história, respeite minha diversidade. Numa pegada também que a gente fez pela dimensão cultural, né, de trazer os personagens também da nossa história para que a gente enfrentasse um discurso ideológico que perdura no Ceará, né? Discurso ideológico porque esconde relação de poder, de que no Ceará não tem indígena, que no Ceará não tem negros e negras. Então a gente foi fazer uma aposta também a partir do lema da década dos afrodescendentes para dizer que o racismo é um fenômeno planetário e que em todo o planeta quem tem sofrido mais o peso do racismo e das desigualdades raciais são os afrodescendentes, né? Quem está dentro do continente ou fora do continente. Então, essa campanha ela foi muito bem recebida e aí a gente fez toda uma interiorização dela também, viajando pelo interior e mostrando ela, né? Só, com licença, como é que foi na prática essa campanha? Fiquei curiosa. Na prática, ela já tem as peças publicitárias, né, que é desde os cartazes, né, dos folders, vem quem, né, a gente traz imagem de quem? Dragão do Mar, para dizer, né, que quem foi Dragão do Mar, né, para já vincular que nós não estamos falando de que tem negros, negras, indígenas no Ceará, a partir de imagem dos outros não, porque também eu sou muito acusada, inclusive por jornalista que diz que aqui não tem racismo, aqui perdura uma harmonia, que é coisa de professor universitário, que quer imitar os Estados Unidos, são acusações, né, que a gente sofre, mas a gente responde, né, não tem problema, a gente responde. E gosta de responder mesmo. Aí a gente responde que no Ceará nós temos, entre população, nós temos uma população indígena, e aí a gente pegou quem? Na época, nós pegamos o cacique, um cacique da etnia Pitaguari, né, Daniel. Então, na época, ele havia falecido um pouco recentemente, mas a gente colocou, porque quando se via as peças da campanha, as camisetas, os bottoms, os folders, os cartazes, né, aí você vê, né, aquela pessoa da minha região. Também pegamos com mulheres negras a Preta Simoa, a quem chama Tia Simoa, também para dizer que era do Cariri, então tá no Ceará. Esses negros, essas negras, esses indígenas, eles estão aqui no Ceará. Então, a gente começou a dizer dessas pessoas para dizer aqui tanto tem a presença como tem a resistência, né, da sua luta. Aí isso encantou, né, aqueles que estavam numa comissão julgadora do Conselho Nacional de Justiça, né, de quem compunha, né, o grupo seleto da premiação Novare. E aí, fiquei muito contente, muito feliz, fiquei super orgulhosa, assim, quando disseram assim, que nós íamos ser finalista porque as práticas, são práticas que são apresentadas no Prêmio Novare, foram apresentadas nesse 2020, mais de 640 práticas. Então, você já vê, puxa, eu estou no meio dessas 640. Uma peneira muito criteriosa, e depois, né, nós vamos para a categoria Justiça e Cidadania. Ali tinha para quase 300
práticas. Então, de quase 300 práticas, a gente sair vencedora, isso é motivo de orgulho com e de certeza. direcionamento. De dizer, olha, o que tu tá fazendo tá na direção certa, que é trabalhar com a cultura, valorizar os nossos personagens, a nossa história e estar alinhado num plano internacional que foi a década dos afrodescendentes. Professora, mas para além de parabenizá-la pela trajetória, eu vou agradecer a sua mãe, viu? Porque ela fez aí um investimento, né? Porque a gente sabe que para além da formação de vivência, que é muito importante, não pode ser descartada nunca. Hoje a gente tem um processo que tudo depende do estudo, das formações, das graduações que você vai atingir ao longo da vida. E a gente chegou até aqui, no caso, eu digo a gente, né? Se incluindo como mulher negra, obviamente. E hoje nós temos uma secretaria recém-criada, né? A exemplo de um ministério. E toda essa sua trajetória lhe colocou lá. Sim. Então, assim, qual a importância desse trabalho, né? As pessoas acham que essas conversas, tudo tem que politizar, mas não é, né? Tem aquela história de que só sabe onde aperta quem calça o sapato e precisava ter uma secretaria dessa num estado que se diz não racista, onde não tem muitos negros, né? É verdade. Então, primeiro dizer eu também agradeço minha mãe, né? Com toda a sua psicologia de bater, de dizer eu vou te mostrar, com a luta. Ela disse que não aguenta, quando vê uma criança chorando para não ir para a escola, ela disse que lembra de tudo, aquela dificuldade que nós somos 3 irmãos, mas aqui deu trabalho para ir pra escola. Mas que bom que o bater tá caindo, pronto, né? Então, assim, a mamãe, a psicologia dela era aquela, né? E para ela deve ser um orgulho imenso. Para ela é um orgulho imenso também. Até falava com uma outra gestora, que ela disse que uma pessoa chegou e disse assim, a senhora tá muito, que é uma gestora negra, a senhora falou pra mãe dela, a senhora tá muito feliz porque sua filha, né, nunca você pensou que ela pudesse ser uma secretária de Estado. Ela disse, não, mas eu formei minha filha para isso. Uau! Então, é esse o lugar, né, de nós, famílias negras, né? Como é o nome da sua mãe, professor? Rosário, vou recebê-la amanhã, sabe? Ela vai vir nas férias aqui, passar que ela não tem mais beijo férias, grande mas pra ela, né? Que criou pra ela, né? Então, assim, essa foi uma outra amiga, mãe de uma amiga minha que falou. Mas é isso. Então, ela criou isso, olha, vocês têm que estudar. E eu, não, mas a professora não gosta. Ela disse, mas não tire 7. Você tem que tirar 10. Porque mesmo que a professora não gosta, queira tirar ponto e tira 3, já fica com 7. Minha mãe, ela só é alfabetizada. Ela é de uma sabedoria, mas ela não tem os processos de escolarização, né? Essa coisa toda formal. E meu pai morreu muito novo, um homem negro da construção civil. Ela é costureira e ele da construção civil. Então, assim, é dizer, né, que com todas as dificuldades, nós queríamos que tivesse mais mulheres negras em espaço de poder e de decisão, não é? Infelizmente, nós não temos. Mas veja que todas as vezes, quando a gente tem aposta e oportunidades, nós vamos conseguir. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter uma família de trabalhadores, mas que eles consigam garantir a escolarização, o acompanhamento da vida escolar e da vida dos filhos, isso é muito importante. Então, é por isso que nós temos cenário de pobreza, mas nós precisamos de política de transferência de renda para que aquela mãe ela possa ter condições de criar seus filhos, acompanhar e para, né, andar. A escolarização, né, é entender que nós, negros e negras, né, e que pertencemos aos grupos na sociedade brasileira racializado de forma subalterna, como os povos originários, que são os indígenas, povos de comunidades tradicionais, como quilombolas, ciganos, povos de terreiro, e a população negra, que é maioria neste país. Então, a escolarização, adentrar a escolarização é um dos passos também que vai nos dar oportunidade. Então, o meu destino, né, se a gente pode falar de destino, mas houve todo um planejamento estratégico que minha mãe fez, né, no sentido de apostar na nossa escola, era justamente para a gente poder ter esse lugar, ocupar lugar de vantagem na estrutura social, né? Então, quantas vezes eu fui eu lembro de uma passagem na escola, ainda fundamental, que a professora chegou e disse para mim, Maria Zelma, vem aqui. Então, para nós, a professora é uma coisa muito importante. Eu não sei se eu também adorava a professora, né? Eu achava que professora, então, se a professora me chamasse, se a professora pegasse na minha mão, se a professora falasse comigo, já era motivo de muito orgulho. A professora, ei, Maria Zelma, aí eu fui toda feliz. Diga, professora. Minha filha, é o seguinte, eu queria saber se você pode ser babá da minha filha no contraturno. Eu não sei não, mas eu vou perguntar à minha mãe, tão alegre, achando que era um convite maravilhoso, né? E aí eu cheguei em casa, mãe, a professora perguntou se eu posso ser babá da menina dela no contraturno, no outro turno. A mamãe, hã?
Ela falou isso? Falou. Aí ela falou pra você, falou pra quando? Não, falou pra mim, só pra mim. Né? A mamãe foi na escola, eu não entendi. Hoje, meu Deus, a mamãe vai já bagunçar minhas relações que eu tive na escola. E a mamãe chamou, chegou lá e disse: oi, professora, bom dia. Bom dia. Eu sou mãe da Maria Zelma, daquela criança que está ali. Aí ela disse: ah, sim, é porque ontem a senhora perguntou se ela podia ser sua babá no contraturno. Mas ela não vai ser babá da senhora. Sabe por quê? Porque realmente eu sou costureira, o pai dela é um pedreiro. Nós somos pobres. Mas nós já combinamos de que nós vamos fazer tudo para formar eles três. Eu quero eles três doutor. E eu vou fazer deles três doutor. E eu dificilmente a senhora faria um convite desse para as outras crianças brancas que estão na sala. Mas eu lhe garanto que ela não vai. Enquanto eu estiver viva e o pai dela trabalhando, nós vamos trabalhar para que ela estude. Só depois ela trabalha. Então, isso é importante demais para uma criança. E a senhora tinha quantos anos? Devia ter 7, 8 anos. Já é uma condição Que completamente... mulher sábia, Não é? gente. Ela Meu é Deus. muito inteligente. Ela é muito inteligente até hoje. Ela diz: mas eu tenho 3 filhos doutores, meus filhos são doutores porque tem doutorado. Ela sabe que depois o que é graduação, o que é especialização, o que é mestrado, o que é um doutorado, o que é um É o doutor de verdade. Ela prestava atenção como uma realidade que não era dela. Ela não tinha, ela só sabe escrever o nome dela, mas ela achava bonito falar da faculdade de Direito do Recife, né? Então, ela já nesse plano, né, que ela via que a avó dela era doméstica da casa dessas pessoas, né? Ela disse: isso aí eu vou tomar para mim, eu vou fazer de tudo. E é por isso que eles vieram na década de 70, o que a gente chama de êxodo rural, para a capital do Piauí, com toda dificuldade para criar os filhos, para ser doutor. Então, ela tem muito orgulho de dizer: eu que dei mais trabalho, fui a primeira doutora. Eu, viu, mamãe? Olha aí, bote aí na minha continha, que eu fui a primeira, embora sendo caçula, eu fui a primeira a fazer o doutorado. Então, é de se aproximar, de se vincular para mudar o destino. Não quero dizer que eu sou rica, né? Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que eu tenho um destino diferente, né, da minha mãe. Uma mulher que costurou, que passou a costurar desde a sua adolescência para ajudar na família, depois ela nos criar no casamento dela, e de um homem da construção civil, mas que tinha, para mim, acho que é o que me dá, né, todo o cimento e toda a base, é o orgulho, o reconhecimento da nossa negritude. O orgulho de ser negra, meu pai disse: nós negros, nós temos que ter nome e sobrenome. Então, daí essa grande referência, Zelma Madeira, né? Eu tenho um sobrenome porque o meu pai disse que nós tínhamos que zelar por esse sobrenome. Embora muito bem de Madeira deve ter vindo de alguém que foi nosso dono, né? No período de escravidão, mas a gente zela por esse Madeira, né? Por esse sobrenome, por um lugar de honra, por um lugar de representação, de representatividade e mais, né? Quando você me convidou, eu jamais não viria, porque você é uma mulher negra e todo o trabalho nosso, de mulheres, com certeza, mas das mulheres negras, nunca acontece no plano individual. Então, seu trabalho, o trabalho que você faz aqui, né, com sua colega, vocês mulheres, não é? Como lá também na defesa, onde vocês têm, como você, como mulher negra, você acredite, nunca é só o seu trabalho. Vocês são referência. Nós, mulheres negras, somos referência. Então, como você vai, quando você apresenta o seu trabalho, o quanto de criança, eu quero ser que nem a Amanda. Quero ser que nem ela. A representatividade, é a né? De você se representatividade. enxergar Então, no outro. nós nunca estamos sós, né? Então, assim, é um lema de nós, mulheres negras, que uma sobe e puxa a outra. Então, estar hoje numa secretaria de governo, ser professora, ser uma intelectual, ser uma pesquisadora, coordenar, porque eu coordeno um laboratório de estudos e pesquisa em afro-brasilidade, gênero e família, que se chama NUAFRO, que é um NEAB, é um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, dentro da UESC, que data de mais de 10 anos também, que nós estamos lá à frente pesquisando, é com a moçada. São os meninos e as meninas LGBTQIA+, as meninas de periferia, os meninos de periferia, as meninas negras, os meninos negros, não é? É com esse povo que a gente está lá e dizer: isso aqui é o seu lugar.
adentro esse lugar e vamos, né, tornar esse lugar nosso para que a gente possa mudar, né, e ter mobilidade social. Nós não podemos permanecer no mesmo lugar que uma sociedade racializada coloca para nós, população negra, neste país. Professora, agora a gente trazendo para uma questão um pouco mais ampla das mulheres. A gente vive num estado, né, num país, mas sobretudo num estado muito machista. E a gente tem aí o resultado disso. A gente tem uma lei muito forte, muito importante, a Lei Maria da Penha. Mas, infelizmente, as medidas protetivas, elas não têm tido o efeito desejado, porque a gente tem aí índices muito graves de feminicídio. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse tema. O que falta para que a gente consiga deter isso que acontece na nossa sociedade? Pronto, isso que acontece na nossa sociedade é algo que tem uma dimensão tão grande que às vezes as pessoas pensam, não, briga de marido e mulher, ninguém mete colher, não, isso aí ninguém vai se meter. Há pouco tempo, recentemente, que a gente tem essa lei, se a gente for considerar. Mas para a gente poder entender, porque primeiro nós só vamos ter solução se a gente entender qual é o problema. O problema, ele guarda a raiz na maneira como nós estamos organizados para a produção e reprodução da vida. A formação social brasileira, ela precisa de eixo, que são pilares que sustentam. Um pilar é classe, né? Qual é a classe? A classe que detém os meios de produção, a classe que é trabalhadora, que vende a sua força de trabalho. Isso é importante, isso é definidor da forma como a gente organiza a riqueza, a produção, a reprodução da vida, o jeito da gente viver. Está ali ancorado na dimensão de classe, mas também do gênero. Né? Mas também do gênero, o gênero, ser homem, ser mulher, isso vai definindo qual é o lugar que você vai ocupar numa mesma estrutura social. E a questão da raça. A gente sabe que a raça é humana, a gente sabe que teve o projeto Genoma já do meados do século passado, que já disse que não tem a raça superior e inferior, mas a gente sabe, quando eu estou falando o nome raça aqui nessa roda, eu estou dizendo que a raça não tem sustentação biológica, mas ela tem uma sustentação social e política. Histórica de definir também lugares. Então, a classe forma lugar, a raça define lugar e o gênero também define lugar. Por quê? Porque no modo de produção capitalista, nós vamos ser esse lugar da produção, da reprodução, que é o cuidado, a exploração, a superexploração, que é a expropriação da força de trabalho, ela tem gênero e tem raça determinado, que é o feminino que vai dar conta e os grupos racializados de forma subalterna, que aqui no Brasil é a população negra, na verdade, os povos indígenas e os povos em comunidades tradicionais. Então, esse daí é que vão pegar o trabalho pesado. Qual é o trabalho pesado? Principalmente do campo da reprodução. Né? É esse trabalhador do cuidado, nem à toa que mais de 66% do emprego doméstico é constituído de mulheres negras. Mulheres e negras também, né? Então, se eu vou atrás de profissão de baixa prestígio na sociedade, de pouca e parca remuneração, eu vou sempre encontrar as populações feminizadas e racializadas de modo subalterno. Então, isso é para dizer o quê? Que o modo de produção capitalista, ele anda casadinho e articuladinho com o patriarcado e com a supremacia branca. Então, não vai ser à toa por que eu ainda preciso da Lei Maria da Penha e por que eu tenho essa dificuldade de colocar, né, na mente, corpo, homem, em tudo, nas legislações, em tudo, que a violência contra a mulher é crime, não é? O entendimento dessa violência como crime, tantas vezes foi romantizada. Não, ele me bateu, mas é porque ele é louco por mim, ele ficou com ciúme, foi a roupa que eu vesti, mas ele é doido por mim. Então, e também isso não é pra gente botar a culpa nessas mulheres, mas entender em qual cenário essas mulheres, elas são socializadas, elas são criadas, elas são orientadas. Então, isso não é de pouca monta, isso contamina todas as instituições, porque para essa sociedade funcionar, ela precisa das instituições, e as instituições é que vão fazer esse serviço, né? De quê? Qual é esse serviço? Do classismo, do sexismo, machismo e do racismo. E se não tivesse ali o papel dessas instituições, nós não teríamos isso. Então, é desde a família faz isso. Veja o que foi que a escola fez comigo com 7 a 8 anos, para eu ser babá no contraturno. É o quê? É tornar evidente e reproduzir
a supremacia branca, o sexismo, com todo o ranço do patriarcado, e o classismo da cidade capitalista. Então, a primeira coisa é entender como é que funciona para a gente poder fazer o quê? A desconstrução, para a gente bagunçar e fazer, né, uma outra forma acontecer. Então, veja que para todas as mulheres elas são, dentro desse gênero, o que vai pegar o peso pesado aí da reprodução e da expropriação de todo o seu corpo, de toda a sua força, a violação, e ainda não acrescentar maior às mulheres e às mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres dos povos e comunidades tradicionais. O que significa, por exemplo, a dispensa ou o quarto de empregadas? Né, que ainda existe, né, o quarto a famosa dependência das empregadas, é o lugar também que em muito serviu para os primeiros passos, né, a primeira estruturação de um grande problema que é o abuso sexual, o estupro, a exploração. Quantas vezes, não, eu trouxe essa meninazinha do interior que ela tava passando, era fome. Mas ainda bem que eu tô aqui. Você paga ela, não, mas eu dou um sabonete, eu dou uma calcinha. O que é isso? É a superexploração, expropriação dentro do campo da reprodução. Então, eu preciso entender que esses grupos, eles estão em desvantagem, e eu preciso apostar em políticas de equidade. Política de equidade de gênero, política de equidade racial, para que eu possa, dentro desse cenário de desigualdade, a partir dessas ações, eu possa nivelar, e aí a gente possa falar do que todos, né, que se ancora num discurso liberal de que todos nós nascemos livres, somos iguais, a sociedade é fraterna, solidária e nos abraça. Então, quem vai se incomodar com estes que falam desses grupos minorizados, da necessidade de ter aposta e de que a gente centralize e foque nas políticas públicas, são aqueles que estão se dando bem a partir de uma vertente liberal, né? Então, não, mas está tudo bem. Mas está tudo bem para quem? Não, mas todo mundo é igual. Quem que é o igual? Quem é que está sendo tomado como padrão? Né? E aí a gente precisa mexer. E mexer nessa seara não é algo fácil numa sociedade que tem um ranço, que tem uma marca de ser campeão em desigualdade, violenta e autoritária. Então, com certeza, a gente vai estar mobilizando essas forças. Portanto, o pode dizer, né? E aí eu não poderia recusar o convite de um trabalho realizado por mulheres. E dentro dessas mulheres negras, eu não poderia negar. Eu tenho que vir, porque o nosso trabalho, ele nunca acredite. Ele, embora vocês, não, Zé, mas a gente já sabe que a gente é da comunicação, a gente sabe, mas em qualquer área, mulheres negras, mulheres indígenas, esses trabalhos dessas mulheres não é inocente, não é neutro. Ele é carregado de interesse político. Por que é um interesse social e político? Político porque mexe com poder, mexe com relações de interesse. Nós estamos aqui realmente, nós somos mulheres, estamos aqui e temos um propósito em fazer uma tarde, 40 minutos, com pode dizer, para desconstruir. Mas não é só desconstruir o que tem, é desconstruir o que tem, mostrando que tem uma fundamentação e propor. Porque nós somos propositiva, é um outro tipo de comunicação que vocês querem veicular. O que eu quero é processos educacionais dentro da universidade, aberta à diversidade, aberta para entender que nós passamos por um período muito demorado de escravidão, e ali foi um crime hediondo, que nunca teve reparação. Então, mais do que dizer que, ai, tá linda essa, ai, como tá linda, ou pode dizer, tinha lá uma mulher branca, uma mulher mestiça, uma mulher negra. Isso é muito importante, porque é a diversidade. Mas, mais do que a diversidade, nós estamos querendo equiparação e nós queremos política de reparação por esses sistemas que estruturam um sistema da supremacia branca, o sistema do patriarcado, do sexismo e do classismo. É isso que a gente quer questionar e dizer, é possível sim, um outro mundo é possível construir. Professora, a gente pode passar a tarde lhe ouvindo, porque assim, a senhora traz essa questão muito didática, né? De colocar as claras, assim, colocar a mesa, as claras não, colocar a mesa de forma muito didática. E eu acredito, né, olhando toda a sua trajetória, que é sempre de muita luta, né? Trazendo muita gente atrás, assim, de vou puxar todo mundo aqui, que deve ser muito cansativo tal hora, né? Porque, assim, você viver em função de estar aprovando todo dia. Quantas vezes a senhora
teve que explicar o porquê das cotas raciais, das cotas sociais. Quantas vezes explicar a mesma coisa, que o Ceará tem negros, que o Ceará é sim racista, que o Brasil é dentro de uma estrutura. Cansa uma hora, né? Porque eu acho que você quer uma hora falar de, sei lá, de pizza. Cansa, porque é um projeto profissional que se confunde ou se funde com um projeto pessoal, que é a construção de uma sociedade antirracista. Inclusive, só interrompendo aqui, a senhora pode ter percebido que em diversos momentos a gente puxou algumas coisas da sua vida pessoal, querendo saber um pouco da sua família e tudo, mas ela sempre se confunde com a trajetória de... E não sou diferente, é porque sou mulher negra. Então, assim, mas é interessante, eu acho que é por isso que a gente anda de ruma, né? É por isso que a gente anda de coletiva. É por isso que quando no meu laboratório tem mulheres negras, mulheres brancas, antirracistas, são essas aí que eu ando. E é pra essa daí que vou passar o bastão. Essa daí tem coisa que eu já não faço. Eu disse, não vou não. Vá você, aquela eu já começo a delegar, já tô ficando velha, né? Então, assim, de querer viver outras coisas, né? De querer, porque eu não vou estar isento de nenhuma característica, né, do que marca a mulher negra brasileira, a mulher negra no Ceará, a mulher negra nordestina, que é essa mulher que tem que desdobrar muitos esforços para poder garantir o espaço dela. Esse espaço ele não está dado, ele é conquistado a duras penas, né? Essa mulher que tem dificuldade de adentrar o mercado de trabalho, essa mulher que tem dificuldade de adentrar o mercado dos afetos. Né? As mulheres negras casam tardiamente ou não casam, a gravidez na adolescência, a solidão da mulher negra, eu não estou fora, né, de viver esses impactos. Então, eu sou uma mulher divorciada, né? Eu sou uma mãe, né? Tenho uma filha já de mais de 28 anos. Então, Letícia Cantuário, que ela faz questão para não ficar só Madeira, tem Madeira, mas ela gosta do sobrenome do pai dela, né? Isso é bom. Sim. E aí, assim, mas eu passo por toda essa dificuldade de ter sido mãe, o que é que representa uma mãe negra e de uma criança negra, né? A gente tem sempre que, às vezes, até rouba um pouco a infância das nossas crianças, porque a gente tem sempre que ficar dizendo que existe o racismo, que existe isso desde pequena, a gente já tem para poder a pessoa estar ligada, né? Mas aí a criança fica ligada e se compromete um pouco da infância. Isso também é muito doloroso para nós no lugar de mulher, ao invés de estar só sendo criança, ela tem que também ser politizada muito cedo, muito cedo e viver desconfiada. Todo tempo desconfiada, com medo. Ó, presta atenção, olha quem não sei o quê, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, criei Letícia assim, né? Mas essa dificuldade mesmo, esse jeito também de ser uma mulher negra, a vida também nos torna... E aí a gente precisa fazer um esforço danado para não perder a ternura, para não, né? Mas eu sou muito dura também, eu sou muito por conta da criação também, né? Eu faço muito isso com as pobres das minhas orientadas, dos meus pesquisadores, né? Eu tô sempre puxando e gosto de dizer, menino, tu pensa que o céu é perto, o céu não é perto não. Então brigando, mas olha, é uma forma de ser, mas é com muito amor, com muito afeto mesmo, e respeito por essa juventude, que, na verdade, elas também que me retroalimentam essa vontade de não desistir, né? De dizer assim, às vezes eu estou no lugar, eu penso que a gente já andou, aí vem uma pergunta que eu vou ter que ir lá, no começo eu respiro, era uma vez, de novo, era uma vez, né? De uma sociedade, é muito peso, viver numa sociedade racializada, né? Que tem grupos que vão ser beneficiados, né? Que vão ter vantagens, grupos que vão ter desvantagens, que vão ser e estão sendo discriminados. E algumas pessoas que não veem, porra, eu nem vejo isso. Porra, eu não vi como o cara, né, disse que eu tendo a inventar, porque sou professora universitária, leio muita coisa dos Estados Unidos e tô querendo trazer um racismo pra cá. A senhora acredita que esse não vê é de fato de boa fé que é falado? Ou é realmente o lugar do conforto de não sair de onde você está? É porque, na verdade, se eu sou racializada e eu tenho esse outro lugar, ver isso que eu estou botando lupa, né? Olha só, é ameaçador.
né? Então, esse lugar que a gente poderia render aqui, eu posso voltar muito, do que a gente chama de supremacia branca ou da branquitude. Que aí a gente pensa que é só, na verdade, pessoas brancas que vão fazer. Mas esse processo de dominação da supremacia branca, ele também é incorporado por algumas pessoas negras. E aí eu não quero culpar negros, entenda, né? Eu só estou dizendo que é uma estrutura de poder, né? Então, todas as vezes que a gente vai denunciar, vai contrariar aquilo que tá bom. Se a gente não mexer, tá bom, né? Porque tem uma representatividade no parlamento, porque está lá contribuindo para um modelo econômico de desenvolvimento, porque está no campo do jurista. Veja, toda a pesquisa, se eu vou atrás no campo do jurista, tem mais de 80% de brancos e homens. Então, é mexer no lugar que já está bom, está consolidado, né? Então, essa discussão de decolonialidade, essa discussão de equidade, né? de processo de decolonização, é para quem está na sofrência, né? Não dizer que está em desvantagem. E a desvantagem não é tão simples, é de morrer, é de comprometer a vida, né? O jeito de viver, né? Que a gente sabe como que os níveis de desigualdade vão estar inscritos. Então, é muito difícil também ser essa mulher negra, mas também, aí por que é difícil? Porque nós temos uma sociedade que joga para nós imagens negativas, né? Estereotipadas, que parece que é só essa que você tem. Por isso que eu acho interessante dizer do valor do trabalho de vocês, que é uma outra posição, né? Uma posição também de prestígio, de valorização. O que a gente quer? O que se quer? Este povo racializado de uma forma subalterna. Reconhecimento. Nós queremos justiça racial, e nós queremos modelo de desenvolvimento que nos inclua. É isso que nós queremos. Então, essas imagens, e dizer que em toda a nossa trajetória, desde que aqui chegamos no navio negreiro, que tiveram resistência. Então, se a gente contasse mais, ocupasse mais lugar na mídia, né, dissesse mais do que somos e o que é que nós temos feito, porque o quanto de mulheres negras têm feito na periferia zona deste Brasil, né, sendo presidenta da Associação de Moradores, ou então é a secretária, ou é a tesoureira da secretaria, ou da Associação de Moradores, dos coletivos, né, do quanto que esse povo originário, esses povos de comunidades tradicionais, essa população negra de periferia tem feito. Então, se fosse mais revelado para as nossas crianças ter o prazer e reconfigurar este país que nos deve, reconfigurar para que a gente tenha outros destinos. Dentro da sua secretaria, primeiro, como é que foi esse convite? Como é que a senhora recebeu esse convite? E segundo, o que a senhora tem feito, pretende fazer também para reparar tudo isso que a senhora falou agora? Pronto. Então, assim, como eu tinha dito, em 2020 eu ganhei o Prêmio Novário, então o governador Camilo Santana disse, eu tenho um outro propósito para ti. Tu aceita? Eu digo, diga aí, governador, que a gente vê. Eu quero agora que você venha ser assessora de acolhimento aos movimentos sociais, que é uma assessoria dentro da Casa Civil com status de secretaria. Ali era para trabalhar os movimentos sociais, né? Ver toda a dimensão dos movimentos sociais, que tudo bem, quem tem movimentos populares, movimentos sindicais, movimentos populares. Aí eu, vamos. E aí eu fiquei, né, por lá, e aí foi muito boa a experiência de dizer que nós negros, negras, não precisamos ser gestores só da pasta da igualdade. A gente pode confiar na gente, quem tem, né, capacidade para ser gestor em outra área. E aí foi ótimo esse momento. E aí, no final, né, do ano passado, já no finalzinho de dezembro, o governador Elmano de Freitas me chamou para uma reunião com ele. Depois da eleição, já em dezembro, aí Zelma, eu estou aqui estruturando e eu vou criar uma secretaria de igualdade racial. Aí eu disse, vai mesmo, porque essa é uma pauta muito difícil de subir. Ela é muito difícil, porque nós não temos sequer unanimidade que nós somos racistas. Então, você criar uma pasta, né? Aí ele disse, eu vou criar essa pasta e eu também participei de toda a construção do plano de governo e na sua 5ª diretriz tem lá combate ao racismo, promoção de política de equidade já dentro do plano de governo, que eu também não via isso aqui na realidade do Ceará. Então, a gente vê ali que ele abraça e ele se compromete, porque ele botar no plano dele como diretriz, aí eu disse, tudo bem. Aí outra coisa, eu vou criar e eu quero que você aceite o desafio de você secretariar essa pasta. Eu digo,
Tá bom, eu aceito, né? E eu fiquei muito contente, porque já que eu sou estudiosa das relações étnico-raciais, acho que um gestor que tem uma vinculação com a ciência, acredita na ciência, aposta, né, e percebe o que, a ciência vem mostrando, eu acho que poderá se alinhar melhor para uma proposta mais eficiente, se ele tiver a capacidade de escutar os movimentos sociais, que é uma outra, né? Toda escuta é um ato político. Então, se eu tenho o trabalho com a ciência e eu dialogo com os movimentos sociais, pode ser que aí dê uma coisa boa, né, para a efetivação de políticas públicas. Então, hoje, eu ainda continuo muito articulada ao tema da década dos afrodescendentes, que eu acho que historicamente a gente perdeu muito, que começou em 2015, vai até 2024, até o próximo ano, e você vê que foi o tempo que nós passamos de muita dificuldade no Brasil, que foi depois do impeachment até agora. Sim. E aí, qual é o tema? O que é que na Secretaria CI nós vamos apostar? Nós vamos apostar no reconhecimento étnico. Esses grupos que são racializados, eles precisam de reconhecimento. Eles precisam ser vistos, eles precisam ter visibilidade, tanto da situação de vulnerabilidade, para que a gente alinhe medidas, quanto da gente apostar e valorizar no que ele já vem fazendo. Então, ele como povo, ele não é só delito, ele não é só vulnerabilidade, ele não é só coisas ruins, ele tem muito mais disso como grupo étnico, né? E aí eu preciso entender esse grupo étnico. Então, uma das nossas forças é fazer essa parte do reconhecimento que se faz pela via da educação, se faz pela cultura, se faz pela saúde, se faz que é a dimensão da transversalidade que essa pauta exige. A gente precisa trabalhar com muitas secretarias. A outra é a justiça racial, acesso à justiça. Então, para nós é fundamental todo o sistema de justiça estar alinhado a gente para que a gente compreenda quais os grandes problemas que nós temos de injustiça ou de violência, de não acesso à justiça. E aí precisa trabalhar com a segurança pública, propor, e aí a gente está propondo tudo, estruturando termo de cooperação técnica entre a secretaria, formação, principalmente formação, e aí, a outro ponto é o desenvolvimento. É sempre incluir esses grupos que... Os grupos racializados de forma subalterna no Brasil são muitos, mas aqui no Ceará o que a gente fala muito é o quê? É o povo originário, que é a população indígena, que ela tem uma secretaria, né, a cacique Irê Juliana, maravilhosa, está lá à frente dos povos originários. Aí aqui comigo é a população negra, povos, comunidades tradicionais, principalmente 3. Não estou dizendo que é só esses 3, mas assim, se caracteriza pela pertença étnico-racial, os quilombola, os povos de terreiro e ciganos. Então, a gente está trabalhando para que esses aí sejam o quê? Reconhecidos, tenham acesso à justiça, daí a importância também da DECRIM, da nossa delegacia especializada, e tenha modelo de desenvolvimento que os inclua. Daí a aposta no empreendedor negro, no empreendedorismo negro, né, já nos procuraram, então a gente senta, recebe os movimentos, vê o que eles querem e vamos canalizar para quais secretarias a gente pode fazer. Nós fomos recebidos pela Feira Negra, a Feira Negra ela faz sempre aqui todo mês, aqui perto, né, no Benfica mesmo, faz sua feira e queria melhor se qualificar, melhores oportunidades, e é isso que a gente está fazendo, de conversar tanto com a Secretaria do Trabalho, quanto de acesso a crédito, de formação para o trabalho, como o SEBRAE. Então, a gente está lá, junto, construindo para qualificar e melhorar a Feira das Mulheres de Axé, a Feira Negra. Então, a gente recebe, e aí os empreendedores quilombola, para que a gente melhor qualifique e eles possam adentrar no orçamento, eles façam parte desse orçamento, eles façam parte. Então, para nós é muito esse lema da década, eu não solto, né? É isso. E saber que as políticas de promoção da igualdade racial, ela se faz no campo das ações repressivas, que é entender que o racismo é crime, não é brincadeira pesada, é crime, e como tal deve ser tratado. Então, a gente tem que pegar todos que, né, trabalham com essa dimensão para entender isso, e às vezes não se entende, às vezes é porque eu não tenho conhecimento, mas a grande maioria é porque não quer mexer na estrutura, né, que já está montada de racialização negativa para nós. E a outra parte é valorativa, que é a aposta nos processos educacionais. Então, nós temos o racismo e para ele ser superado, a gente vai educar. É uma das formas, não é a única. Né? Porque tem pessoas que dizem, não, porra, eu vou pegar ali uns racistas, vou botar dentro de uma sala trancada há 300 horas aula e ele vai terminar não racista. Não é isso.
né? A gente sabe que é importante, e aí a educação é muito importante, mas não é só. E as ações afirmativas, que é tão polêmica no Brasil, que é o que a gente conhece mais de ação afirmativa, a gente vai logo para cotas e cotas raciais. Quando a ação afirmativa é um leque de possibilidade que a gente vai fazer apostando num grupo que está em desvantagem. Por um tempo determinado, eu não posso ter política de cotas, política de ação afirmativa eternamente. Eu tenho um tempo, né, para poder fazer isso. E aí é com isso que a gente faz. Então, a gente trabalha com as ações repressivas, articulação grande, com a DECRIM, que a gente vai começar agora a propor uma formação com quem está lá dentro, com a polícia, já andamos pela academia, né, de polícia também para a gente, né, tá ali presente, tanto na formação inicial como na formação continuada da polícia, é uma prioridade. As ações afirmativas, nós temos poucas no Brasil, ele causa, assim, essa confusão toda, mas é tão pouco que nós temos, que nós só temos a Lei 12.711, que já fez 10 anos, que é do acesso de cotas para o ensino superior, e a 12.990, que é para a reserva de vaga, de 20% para negros, pretos e pardos. Isso causa uma celeuma para você ver. Por quê? Porque vai mexer na estrutura. Então, enquanto se tem ou se percebe só com uma forma superficial, cosmética, os movimentos sociais negros, os movimentos antirracistas, eu acho lindo o que vocês fazem, vamos vestir 100% negro, negro é lindo, e é lindo mesmo, mas só isso, sem mexer na estrutura, não dói nada. Agora, quando você diz 20% de reserva das vagas, aí você vai mexer com a estrutura. Aí, quando mexe com a estrutura, vai vir, com certeza, o descontentamento para não alterar o status quo, o que já foi formalizado desde o período colonial, né, que impera a escravidão não se acabando, a escravidão virando linguagem, a escravidão se reproduzindo no dia a dia. Então, o nosso trabalho na CI é desde a hora de gerar e qualificar dados. Então, por exemplo, as pessoas nem sempre perguntam qual é a sua pertença étnico-racial. Não, não vou perguntar isso, não. A mulher vai ficar zangada. Né? Algumas pessoas, então, eu olhei, eu acho que você é branca, e vai lá e assinala. Então, a gente também tem a preocupação com gerar e qualificar dados, porque para uma política pública, o começo de tudo é você ter um diagnóstico. Sim. E para você ter um diagnóstico, você tem que ter dados. E para você ter dados, você tem que saber explicar e dizer para o povo que no Brasil é autoafirmação, não é? Só na hora das cotas a gente também tem a hetero, o que é uma autoafirmação, o que é uma heteroidentificação. Então, pensando nisso, para abrir logo a conversa de 2023 com a nossa CI, a gente fez uma formação, né, de como você vai assinalar ou você vai preencher o formulário raça-cor, mas não só de uma coisa, mas contando a história do Brasil, que é toda a questão racial, e por que a gente não quer perguntar, e por que a gente acha que é besta, e por que a gente acha que não tem desdobramentos maiores. Então, a gente fez a capacitação com todas as secretarias que compõem o Estado. Então, a gente chamou de 2 a 3 pessoas que compõem a secretaria, e para começar a conversa, vamos fazer o quê? Vamos saber que nós temos que gerar informação, e as informações não podem ser de qualquer jeito, elas têm que estar qualificadas. Esse é o primeiro passo. Aí depois a gente vai para fortalecer essa instituição, que é a CI, essa secretaria, ela precisa de fortalecimento institucional, né? E aí fazendo as ações. Quais ações que nós vamos fazer no campo do reconhecimento, né? Que é fortalecer os grupos, fazer grande articulação com a Secretaria de Cultura, e de modelo de desenvolvimento, que envolve os três, tanto reconhecimento como justiça, como desenvolvimento, fortalecer as comunidades quilombolas que tem no estado do Ceará. Nós temos para mais de 80 comunidades quilombola que, infelizmente, sofrem um processo porque não tem ainda sua titularização. Então, como que a gente pode contribuir? São todos, nesse momento de 23, esse primeiro semestre, nós temos feito na CI estudos e elaboração de portfólio de projeto para que a gente corra atrás, tanto de recurso próprio, né, com o governador, e tem que saber como fazer essa conversa com o governador, que está lá aberto, e a gente vai fazer todo o balanço agora em julho, né, desses 6 primeiros meses, o que foi que a gente fez, o que é que a gente tá, porque ele tem pressa também de que as coisas aconteçam, nós também, e vamos alinhando também com o governo nacional, o governo federal, o que é que a gente tem aí para vir. Nós temos aí o projeto Juventude Negra Viva, que é a primeira caravana que é de levantar dados sobre a nossa realidade para melhor alinhar o programa, né?
o plano do Cenário Nacional foi aqui. E a gente recebeu a ministra, e aí a gente trabalhou, consolidou o que eles queriam, e agora a gente vai estar sempre. Tudo que vem do nível nacional, que foi interessante do Ministério do MIR, que é interessante para nós, né, de fazer o combate ao racismo, de promover a equidade racial, de enfrentar a desigualdade, nós estamos juntos. Então, toda a equipe está contaminada nesse espírito, né, desse semestre de pesquisar e fazer todos os nossos projetos para saber em que porta nós vamos bater. Bom, professora, a gente sabe que não tem jeito, toda pergunta vai sempre cair para muito trabalho, porque toda questão que envolve alguma problemática racial, envolvendo pessoas negras, todo mundo corre aqui, ó. Professor Zelma! E, né? Então, assim, eu vou lhe tirar de novo desse campo. Eu queria encerrar sabendo... A senhora trabalha tanto, qual é o seu lazer? Quem é a professora Zelma por trás dessa frente aí, trazendo tanta gente atrás? Quem é a professora Zelma em casa? Eu quero encerrar conhecendo a pessoa, a mulher. Agora, sem qualificar como mulher negra, né? Eu, como mulher, eu curto muito minha casa. Eu gosto da casa. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cuidar da minha casa. Eu acho que é porque eu também não tenho esse trabalho doméstico tão obrigatório, mas criativo, esse ócio criativo. Eu gosto aquela pessoa muito de colocar uma música em casa. Gosto das minhas músicas, gosto do meu samba, gosto de ouvir samba, né? Gosto de me reunir com as colegas, né? Com as amigas, né? Gosto de cantar. Eu tenho um sonho, assim, de que quando parar mais de trabalhar, eu ir pra aula de canto, pra eu cantar, sabe? A senhora fala isso pra gente, tem um microfone aí na sua frente. Olha, eu adoro cantar. Será adoro que alguém conhece a versão cantora? Né? Não, só no banheiro, né? Só chegar lá. Eles querem pedir uma palhinha de forma bem discreta. Não, mas eu gosto muito de cantar. Gosto de cantar samba. Eu gosto muito do samba. Gosto. E gosto muito de costurar. Eu tenho máquina. Na época que casei, aquele mesmo costume, casou, a mãe é costureira, dá uma máquina. Então, eu tenho uma máquina que eu adoro. Eu faço almofadas, mas eu também faço minha roupa. É mesmo? A blusa que eu estou, feita por mim. Então, assim, eu faço, eu gosto. Eu não sou uma costureira, mas eu tenho os meus moldes que eu faço com minha mãe. Então, eu gosto de viajar para minha mãe, porque lá a gente leva papéis, e aí faz os moldes. Então, eu não sei costurar para os outros, mas eu sei costurar para mim, porque eu já tenho meus moldes, né? Então, gosto muito, porque eu também sou uma mulher, toda a vida fui gorda. Eu sou uma mulher gorda. E, às vezes, as pessoas não têm, a grande maioria de nós, mulheres negras também, e nós não temos no mercado roupas elegantes, que fique bem bonita, que bote em evidência a cintura, os seios, sei lá, eu acho bonito. Então, eu faço os moldes com a mamãe, aí eu faço lá. Às vezes, se eu vou pra lá com muito tempo nas férias, eu corto e faço lá. Se não, às vezes, eu só corto, ela me ajuda, é inteligentíssima, 86 anos. Mãe, essa roupa aqui eu não tô gostando, mãe, será o que? Não, é por isso. Você costurar bem aqui, fazer bem desse jeito, ela vai ficar boa. Então, é isso que eu gosto de fazer, né? Eu gosto costurar, gosto de cuidar da casa, receber amigas. Receber as amigas, cantar, fofoca e tomar um cafezinho, mas eu gosto também de receber lá em casa. E gosto também de plantas. Gosto, se vocês quiserem me dar de presente, viu, gente? Adoro plantas, flores, fazer os arranjos na varanda. Eu gosto muito disso, né? Eu curto muito. E gosto muito de criança. Eu gosto muito de criança, porque eu acho que elas têm uma sacada muito grande. Eu tenho 2 sobrinhos neto, que é neto do meu irmão. E aí, eles são muito inteligentes. Então, eu gosto de conversar para ver a mentalidade, a forma como eles explicam o mundo, né? Eu curto demais brincar com eles. Então, eu gosto muito disso. O meu lazer é isso, é viajar. Eu gosto de viajar também, né? E eu tenho certeza que essa professora Zelma aqui, talvez você não conhecia. Verdade, né? Gente, pra arrancar mesmo. Ai, gente, eu não vou mentir que eu fiquei com vontade de uma palhinha, sabia? Ela vai insistir. Mas só a musiquinha que a senhora gosta. Meu Deus do céu. Eu ainda tenho que fazer um curso. Vamos assim, do jeito só pra escutar o timbre. Deixa eu ver. Não, nem tô tão emocionada que nem vem assim na minha cabeça uma música. Chora baixinho só pra eu ouvir, porque ninguém vai mesmo compreender que nosso amor é bem maior de tudo aquilo que eles sentem. Eu acho até que eles nem sentem, não. Espalham coisas só pra disfarçar. Daí então
pra que se dá ouvidos a quem nem sabe gostar. Veja só, meu bem, quando estamos sós, o mundo até parece que foi feito pra nós dois. Tanto amor assim é melhor guardar, pois os inimigos vão querer roubar. A felicidade é que vale mais. Pode a humanidade se roer de desamor. Vamos só nós dois, sem olhar pra trás, sem medo de ligar pra mais ninguém. Gente, Não! arrepiada. Uau, gente, ó, que bichinha, viu? Ah, não, Que gente! lindo! Uau! Arrasou demais! Essa eu não esperava. A companhia. Ou vocês ficarem insistindo. Afinadíssima, afinadíssima. Afinadíssima, belíssima voz. Professora, infelizmente nosso tempo tá acabando, mas a gente quer agradecer Infelizmente mesmo. muito. Que prazer receber a senhora aqui, viu? Foi muito bom. lições e foram lições e mais lições, de muito aprendizado para nós também e orgulho de tê-la à frente aí dessa secretaria, viu? Representando a gente. Eu aprendi mais uma vez, que eu vejo tanto essa mulher falando, que é tanta palestra que eu vou, tanto evento, né, professora, que eu tô sempre acompanhando. E muito obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer mais uma vez essas vivências. A gente sabe que cada vez que a senhora convence mais alguém e mais alguém do que de fato é, né? Não precisa nem convencer, é só mostrar o que de fato é a realidade. Então, muito obrigada. A gente tá muito feliz, a gente tá entrevistando só mulheres importantes, com histórias que estão certas, histórias que estão erradas, histórias reais, gente. Somos assim, somos múltiplas e precisamos sempre andar de rumo, né? Como disse a professora. Numa dimensão coletiva dos nossos interesses, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito boa tarde, passou rapidinho e fizeram até com que eu cantasse. Ô, menina danada. Ganhou um dia, ganhou um dia. A gente volta no próximo episódio, né, É isso Lívia? mesmo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.